a palavra, daqui a pouco eu vou orar, tá? Entendeu? Aquela oração que a gente faz por bênção, e em posição de honra nós vamos fazer. Mas vamos aproveitar aqui a mensagem, tá bom? Para depois a gente orar. Depois da mensagem. Amém? Então, mesmo sentado, você pode colocar a mão sobre o seu coração e orar ao Eterno, como de costume, pedir a Ele que fale com você, que fale conosco, e que tudo contribua para esse momento, para a pregação da palavra. Deus Santo, forte e poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, e continua na direção deste culto, e nesse momento que vamos pregar a Tua palavra, ó Deus, que Tua palavra seja pregada com autoridade e poder. Te agradeço pelos os anjos que o Senhor colocou aqui no altar, e por Tua presença, Senhor, traz quebrantamento, nos dá entendimento, e que os inimigos da Tua palavra vá embora, desapareça, em o nome de Jesus, e que possamos ser abençoados através desta mensagem, em o nome de Jesus de Nazaré. E você diz amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra que nós vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. E você que veio nessa chuva, você está de parabéns, tá bom? E que o Eterno abençoe mais ainda aí pelo teu esforço, né, que você fez para poder estar aqui hoje, né? Alcançando as bênçãos de Deus, né? Eu vou estar falando de 5 dicas, né, para alcançar as bênçãos de Deus em 2024. Quantos querem alcançar as bênçãos de Deus em 2024? Amém. Todos nós, né? Quem não quer, né? Todos nós queremos. Então, quem não quer receber, quem não quer alcançar as bênçãos, né, vinda da parte de Deus? Todos nós queremos, com certeza. O problema é que muitos de nós não sabemos como fazer, como alcançar essas bênçãos. Olha, queridos, eu sei que você já ouviu, talvez por mim ou por alguém, outras pessoas, que na palavra há mais de 8.000 promessas de bênção de Deus para o seu povo. Então há muitas bênçãos, e às vezes nós não tomamos posse por não sabermos chegar até a elas, né? Não sabemos como fazer para poder tomar posse. Pessoas já falaram que nós temos muitos direitos e não usufruímos porque não reivindicamos, porque não conhecemos o direito que tem e nem como alcançar, conseguir esse direito que nós temos diante do governo, né? E veja bem, como exemplo, você vai no comércio aqui em Teresina, no supermercado, principalmente, e ali você vai no caixa, e o caixa pergunta: você quer colocar o seu CPF na nota? E a gente, por falta de conhecimento, diz não. E mesmo quando nós colocamos, a gente nem sabe o propósito da nota, do CPF na nota fiscal. Alguém aqui sabe qual é o objetivo? Não entendi. Não. Pois é, ó. Alguém pensa que é aumentar o score, né? E não é. É só entrar no site aqui da Receita, acho que é a Receita Federal, ou a Secretaria da Fazenda, e ali você vai solicitar o dinheiro que você tem ali. Então, quando você coloca o teu CPF na nota fiscal, vai ser debitado ali no teu nome, no teu CPF, um valor X, e vai acumulando. E nós podemos sacar esse dinheiro. Só que a maioria não sabe disso.
É bênção, sim ou não? É um benefício. Eu fiquei sabendo isso um dia desse. Toda vez que eu chegar no supermercado, quer nota, quer colocar o CPF, eu quero, aí botar, bastante, quero aumentar o score. Aí eu soube que não era, aí eu não vou mais botar no CPF nota fiscal não. E agora eu estou colocando, né, porque vai ter um dinheirinho ali, né, lá na Secretaria de Fazenda. Você entra no site de lá e aí você vai ver quanto é que você tem. Então todos nós queremos, mas muitos não sabemos como chegar até essas bênçãos. E é por isso que eu quero aqui citar, quero falar de 5 dicas, quero dar 5 dicas para você, baseado na palavra de Deus, para que você no próximo ano alcance mais bênçãos de Deus. Eu sei que nós recebemos muitas bênçãos de Deus nesse ano. Eu sei que você recebeu, sim ou não? Então, e bênção inclui muitas coisas. Você que aceitou Jesus, a maior bênção que Deus pode dar a alguém, você recebeu esse ano. Se reconciliou, você recebeu a bênção de voltar à casa do Pai. Conseguiu o teu transporte, é uma bênção, né? Quantos livramentos Deus não deu a você e a mim durante esse ano? Isso é bênção. Quantas notícias boas você recebeu? Isso é bênção. O emprego que você aí conseguiu é bênção, né? Um aumento de teu salário é bênção. E fora as bênçãos gerais, né? As bênçãos comuns que a gente recebe todos os dias e que todo mundo recebe. Amém? Então, a primeira dica, não importa aonde e como você vai fazer para buscar a sua bênção em Deus. O importante é que você creia que Deus existe e que Ele quer te abençoar. Hebreus capítulo 11, verso 6. A Bíblia diz que aqueles que se achegam ao Senhor é necessário crer que Ele existe e que Ele é abençoador, que Ele é galardoador. Então, não adianta apenas fazer por fazer, sem ter convicção de que não só Deus existe, Hebreus 11, 6, mas que Ele quer te abençoar. Amém? Eu não gosto de fazer muito isso aqui não, mas eu vou fazer. Fala para o teu irmão do lado, diga assim: olha, Deus gosta de te abençoar. Pois é, e Ele quer te abençoar. Mas tem pessoas que vai orar ao Senhor e Ele já vai dizendo: Senhor, se for a tua vontade, se for a tua... Querido, qual é? Você acha que um pai não se interessa em abençoar os seus filhos? Sim ou não? Sim, meu irmão. Se eu pudesse financeiramente, estaria, né, rodeando meus filhos de bênçãos materiais, dar o melhor. E Deus, Ele se interessa em nos dar o melhor. E a Bíblia diz que o melhor dessa terra é para o povo de Deus. Entendeu? Eu já citei muito esse versículo, Isaías 1,19. As mais ricas bênçãos dessa terra é para o povo de Deus. E por que Deus oferece isso? É porque Ele é Pai, Ele é Abba. E Ele se interessa, Ele deseja de nos abençoar. Eu já vi muito isso. Alguns anos atrás, quando eu novo convertido, quando congregava em outra igreja, a gente ia ali, via aquelas pessoas orando por alguém que estava enfermo. Ele dizia assim: Senhor, Pai, se for da tua vontade. Ora, quem é o pai que tem o seu filho doente que não quer a cura dele? E se ele tiver como curar, ele vai curar. Então nosso Pai, o Eterno, nosso Abba, Ele não só quer curar, mas como Ele não só quer a nossa saúde, mas como Ele tem a nossa saúde, Ele dá a nossa saúde, Ele dá a cura. No livro de 1 Pedro 2,24, assim como Isaías 53, né, versos 3, 4, 5, diz lá que Cristo levou sobre si as nossas dores e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, isso é bênção que já foi liberada.
Então não há necessidade de orarmos a Deus para uma bênção dessa e dizer: se o Senhor quiser, se essa for tua vontade, a vontade de Deus é abençoar o seu povo. Então, toda vez que seja vindo na igreja, que seja a tua oração em casa, a tua oração, a tua petição, ela tem que vir encabeçada com a fé que Ele existe, que Deus existe, e que Ele quer sim te abençoar, que Ele quer ver você melhor, que Ele quer você em uma situação melhor. Amém? Quando nós não temos certeza disso, nós corremos um risco de cair na dúvida: será que Ele quer? E quando nós duvidamos, pronto, já anulou, já fechou a porta da bênção, porque você sabe que a fé é convicção, é certeza. Fora disso, a incredulidade. Quando duvidamos: ah, mas apóstolo, já tenho pedido tanto a Deus, será que realmente Ele quer abençoar a minha casa? Ah, apóstolo, já orei tanto por esta pessoa, mas será que Deus realmente quer salvar ela? Quer, querido, porque a Bíblia vai dizer que a salvação é para todo aquele que nele crê, que a salvação é para todo pecador. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, ou o que está perdido. E todo ser humano, ele já nasce perdido. Então mas ele nasce perdido, mas já está no propósito de Deus em Cristo Jesus, em salvar o perdido. Então é vontade de Deus salvar o teu marido, é vontade de Deus salvar a tua esposa, é vontade de Deus salvar os teus pais, os teus filhos, é vontade de Deus mudar a tua sorte, é vontade de Deus te dar um transporte decente, é a vontade de Deus que você se vista bem, que você se alimente todo dia, e de preferência do melhor alimento. É vontade de Deus que andemos cheirosos, bem arrumados, entendeu? Porque quando o seu povo anda nesse estilo, Deus é glorificado. A quem é aquele povo? Aquele povo é crente, aquele povo é cristão, e é isso, a glória é dada ao Senhor. Ah, então todo crente anda assim. Ah, então todo crente vive dessa forma, e isso é glorificar a Deus. Quantos estão me entendendo? Então aprenda, toda vez que você vier para a igreja, e você vem buscar em Deus uma bênção, ou mesmo quando você, lá onde você estiver orando, acredite primeiramente que Ele existe. Diga assim: Deus existe, e Ele quer me abençoar. Então essa é a primeira dica para você tomar posse das muitas bênçãos de Deus no próximo ano. Amém? Você está me entendendo? Pois aplauda o Eterno bem forte em nome de Jesus. Aleluia. A segunda dica está em Mateus 6,6. A segunda dica está em Mateus 6,6, que o nosso Cristo, Ele vai dizer: olha, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu pai, e teu pai que vem em secreto, ele vai te responder. Então não quer dizer que eu não posso vir à igreja? Pode sim. Lembra que eu falei agora há pouco que você pode, onde você estiver para orar, mas Jesus está dizendo que há um momento interessante de você entrar no teu quarto. Lá Deus também responde. Lógico que isso não vai anular a tua vinda à igreja, mas pode acontecer alguma coisa que não vai dar tempo de você vir à igreja. Então entra no teu quarto. Você lembra daquele filme aí, gospel, né? Quarto de Guerra. Na verdade, podemos também chamar o quarto da bênção, o quarto da resposta, o quarto do crescimento, o quarto das conquistas. O problema também é que muitos não usam o seu quarto para falar com Deus, para orar. Eu quero aqui citar em Daniel, né,
Daniel, capítulo 6, versos 10, quando Daniel ele se vê encurralado pelos seus inimigos, um decreto que levaria ele à morte, e veja que se ele estava apavorado ou não, mas ele fez a coisa certa, ele fez o que Cristo aqui determina. A Bíblia diz que ele vai para casa, e como de costume, entra no seu quarto, se ajoelha e ora. E ali naquele momento que ele ora, Deus começa a entrar em provisão em favor de Daniel. Às vezes nós, em vez de orarmos, entrar no nosso quarto, a gente fica desesperado, perde logo a fé, perde a esperança, e uns choram, outros amaldiçoam, outros murmuram, entendeu? Outros ficam sem palavras. Então o que você tem passado? É nesses momentos, meu irmão, principalmente, que temos que lembrar do nosso quarto. Quarto de guerra, quarto da bênção, quarto da conquista, quarto do crescimento. Entra lá no teu quarto. A coisa está difícil, entra lá no teu quarto e passa tempo com o Eterno. Você lembra que Jesus falou nesse versículo que o teu pai, que o teu Abba que vem em secreto, você está lá dentro do teu quarto, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas tem aquele que vê todas as coisas, que nós chamamos do onipresente, que vê todas as coisas, onisciente, que sente todas as coisas. Você está lá no teu quarto, talvez tudo escuro, de joelho, talvez você não tenha nem muitas palavras, você está ali sussurrando, mas Ele está te ouvindo e Ele está te vendo. E no momento que você ora, não se preocupe, se você ora crendo que Ele existe, que Ele quer te abençoar, meu irmão, assim como Ele fez na vida de Daniel, Ele fará na nossa, está certo? Ele fará na nossa. Vier as dificuldades, aonde você quer chegar, quais são os teus projetos, apresenta a Ele, leva para o teu quarto, diz: papai, é isso aqui que eu quero, é aonde eu quero chegar, é aqui que eu quero chegar. Quarto da bênção, meu irmão, faça do teu quarto o quarto da bênção, o quarto do teu crescimento. E eu posso falar isso porque eu aprendi muito cedo, usar o meu quarto não só para dormir, mas para falar com o meu Deus. Hoje eu estava até orando lá no meu quarto, e eu nem falei isso para a apóstola ainda, mas ela está aqui, vai ouvir. Eu estou pensando em fazer uma divisória lá onde eu oro. Você está entendendo? Vai ser o cantinho do fogo. Quero botar uma cortina, não vou botar a parede não, meu quarto não é tão pequeno, e tem um cantinho no pé da janela ali onde eu oro. E eu estou pensando em botar uma cortina, porque alguém pode entrar e eu quero ficar à vontade. Às vezes entra alguém no meu quarto assim, e aí a pessoa fica acanhado e às vezes até me atrapalha. E minha esposa entrou, um filho entrou, ele fica à vontade, eu fico à vontade ali no meu cantinho. E eu sei que é ali que eu tenho conseguido muitas bênçãos, é dali que Deus tem me tirado de muito aperto. É ali naquele quarto que Deus tem respondido às minhas indagações. Eu lembro muito bem que um dia, no começo desse ministério, só quem sabe o que eu passei é quem me acompanhou desde o início, sabe da aflição que passei, sozinho, sem poder conversar com nenhum pastor. Não tinha um pastor que eu pudesse encostar como João encostava a cabeça no peito, e ali desabafar, compartilhar as minhas lutas. Eu lembro que um dia no meu quarto orando, eu digo: pai, eu estou me sentindo só. Não era apenas de companhias humanas, não era a saudade que eu tinha daqueles meus pastores que aparentemente eram meus amigos, mas eu me sentia só, eu estava me sentindo só. Eu lembro que uma noite seguinte veio um pastor de fora em uma certa igreja, e eu fui lá, me convidaram, e cara, veio de longe. E de repente esse pastor vai até a mim, me abraça e disse: filho, você não está só, eu estou com você. E ali Deus me respondeu, quer dizer, me trouxe segurança, mas Ele me respondeu também na prática. Deus logo começou a trabalhar em meu favor, e as coisas foram mudando. Então, querido, entra no teu quarto, aprenda. Você que não tem esse hábito até hoje, se você quer receber mais bênção de Deus em 2024, crie esse hábito
de entrar no teu quarto para orar, e quando tudo estiver bem, entra lá para agradecer, para adorar Ele, porque lá você vai conquistar as bênçãos de Deus, em o nome de Jesus. Você está me entendendo? Então aplauda o Eterno bem forte. Essa aqui é uma dica, meu irmão. Isso aqui não é nada novo, mas é algo para, faça isso e você vai ver. Quando chegar o final do ano, você vai me dizer a resposta dessa mensagem, do que eu estou falando para você. O problema do cristão é que eles não se interessam muito do que falamos. Parece que ouvimos a palavra só por ouvir, para cumprir tabela. Vou para a igreja, sentei, ouvi e vou embora. Pega aquilo que temos ensinado a você. Se você, a igreja Tempo dos Milagres, te colocar pelo menos 5% em prática daquilo que eu tenho ensinado para vocês, querido, eu digo uma coisa: 2024 a tua vida vai tomar outro rumo. Você está entendendo? Porque eu tenho trazido aqui para você, não é balela, não estou te enganando. Eu tenho trazido aqui informações, orientações na palavra de Deus, e que Deus me guarde de pregar o que Ele não mandou. Eu não quero iludir você, eu não iludo você, eu falo aquilo que é possível ao que crê, e tudo é possível ao que crê. Então se esforce para colocar em prática. Você não vai pagar nada, meu irmão, para você entrar no teu quarto. Faça isso todo dia. A coisa está difícil, entra no teu quarto todo dia. Enquanto Deus não responder, você não para de orar. E quando Ele responder, você vai orar para agradecer. Amém? Então, a terceira dica: tome a decisão de ir buscar. Se preciso for, determine como irá acontecer. Se preciso, olha, escute só. Tome a decisão de ir, de fazer, sair da zona de conforto, se sentir inconformado. Você sabe o que é uma pessoa inconformada? Quase sempre ela toma a atitude certa. E se preciso, se você tem fé suficiente, você determina como vai acontecer. Eu quero citar um exemplo no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, do 25 ao 29, fala do episódio que aconteceu lá com uma mulher, que há 12 anos, você conhece essa história, 12 anos sofreu com hemorragia, perdendo sangue. E mais um dia ela ouviu falar de Jesus, mas não é de um Jesus qualquer, não é de um pregador qualquer, de um Jesus que cura, que liberta, que ressuscita mortos, que era diferente. E ela acreditou. E veja, ela tomou uma decisão de mudar a sua história. Em outros lugares chama de revoltados. Entendeu? Inconformado, eu acho que é melhor esse termo. Aquela mulher, eram 12 anos e ela estava inconformada, porque a Bíblia diz que a medicina, com o dinheiro com a medicina ela tinha gastado, mas só piorava a situação. Mas a primeira coisa que ela faz é tomar uma decisão para mudar a situação. Ela tomou uma decisão. Sabe que às vezes não acontece aquilo que nós queremos, porque nós não tomamos uma decisão. E eu costumo dizer que tudo parte de uma decisão. De aceitar Jesus é uma decisão. Pessoas que se afastam da igreja, ela toma uma decisão. Ela só casa quando toma uma decisão. Se está desempregada, quer um emprego, tem que tomar uma decisão de ir. Então não adianta ficar em casa lamentando, não adianta ficar culpando A e B. Essa mulher, ela não culpou, ela aqui não aponta defeito, a culpa em ninguém, mas ela disse: eu vou. Diga assim: eu vou. Pois é, ela tomou uma decisão de ir até Jesus. Mas não foi só isso. Ela determinou como seria, como aconteceria, como ia acontecer o seu milagre. Ela disse: eu vou.
basta eu tocar nas vestes deles, pronto. Veja que não foi Deus, foi ela que determinou. Foi ela que determinou. Já aconteceu muito comigo isso, aqui mesmo na igreja, de eu querer ver Deus fazendo. Eu disse: Senhor, vai acontecer assim e assim. E eu chegava aqui e acontecia a bênção. Então determina. E quando ela chega até Jesus, ela toca em Jesus e o milagre acontece. Cadê? Colocou aqui, não? Não? Acorda, meu amado, bota aqui. Botou, já tinha botado antes? Ah, tu botou e tirou? Rapaz, tu foi rodar a bronca no menino. Ah, então tá vendo aí? Então você acompanhou aí. Ela determinou. Ela determinou. Você já pensou se chegar para o Senhor e dizer, orar ao Senhor e dizer: Senhor, é em fevereiro, o meu milagre vai acontecer. Você faz as contas, como é que vai? É em março eu vou estar assim. Determina. Você está entendendo? As bênçãos já foram liberadas. Determina. Deus gosta disso porque isso é fé. Quantos estão me entendendo? Então não espere, não se lamente. Essa mulher não ficou em casa esperando que viesse o profeta, que Jesus fosse lá. Ela foi, e não foi fácil para ela. Com certeza fisicamente estava debilitada, entendeu? Sem falar na vergonha de 12 anos, essa mulher praticamente menstruada, meu irmão. E naquele tempo, mulher, nesse período de menstruação, ela era tida como impura, entendeu? Mas ela não estava nem aí, ela estava focada. Nós precisamos focar em Jesus. Aonde está o milagre? Aonde está a nossa bênção? Aonde está o nosso crescimento? Está em Jesus Cristo. Então foca nele e determina. Não precisa ele nem falar nada, é só você tocar nas vestes deles. Você está me entendendo? Pois aplauda o Eterno bem forte mais uma vez. Glória a Deus. A quarta dica está em Atos capítulo 9, verso 36 ao 40. Atos 9, 36 ao 40. Veja bem: esteja sempre rodeado de pessoas de fé, que te amam, pois um dia você poderá precisar de todos eles. Esteja sempre rodeado de pessoas de fé que te amam, porque um dia é capaz de você precisar dele. Essa passagem fala de quem? De uma mulher Dorca, que isso em grego veja bem, passa aí mais um versículo aí, olha aqui, não, deixa aqui, volta lá. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorca, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Veja bem, essa mulher um dia adoece e morre. Mas olha a vantagem de estar com pessoas de fé. Olha a bênção de andar com pessoas de fé e que nos amam. Os amigos ficaram inconformados com a morte dela. Eles não se apressaram em sepultá-la. Pelo contrário, alguns deles ouviram dizer que Pedro estava em Jope. E Jope ficava perto dessa outra cidade de Dorca. E disseram: vão lá até o apóstolo e traga a peça para que ele venha aqui imediatamente.
Pedro chegou e ela estava já morta. Contaram para Pedro quem era essa mulher. E qual foi o resultado? Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu disse, olha, faça amizade com pessoas crentes nessa igreja. Eu falei isso. Porque um dia você pode precisar das orações dela. Quando o crente ele vive isolado, mesmo dentro da igreja, aquele crente que vem para a igreja não fala com ninguém. Ele não tem amizade com ninguém. Lógico que no nosso caso aqui, as células, ele tem uma amizade às vezes só na célula. E às vezes até na célula ele é solitário. Ele é tímido, não gosta de muito papo. Meu irmão, olha, tem momento que é bom conversar. Como é bom quando você precisa e pede oração e um bando de gente se levanta em oração em teu favor. Por que isso? Porque a Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa. Por que é que essa mulher ressuscita? Primeiro, porque ela tinha amigos de fé e que lhe amavam. Segundo, ela teve a sorte de ter um homem de Deus por perto. E orou, e Deus ouviu. Então se cerque de pessoas assim, com esse perfil, de fé e que te amam. Porque no dia que vier o dia mau, no dia que você passar pelo vale da sombra da morte, você vai precisar de oração. Você vai precisar de oração. Então se cerque de pessoas assim. Quem são os teus amigos? Quem são os teus parceiros? Quem é o teu melhor amigo? Quem são os teus melhores amigos? Primeiro, seja uma boa pessoa também, né? Porque tem gente, meu irmão, que nem o diabo quer andar com ele. Porque o cabo é ruim, a mulher é ruim. Ninguém gosta que ele esteja por perto. Não tem aquela pessoa quando vai chegando num grupo, todo mundo, eita, tá vendo? Aí todo mundo querendo sair de fininho. Pelo amor de Deus, crente não pode ser assim. Crente tem que ser gente boa. Crente tem que ser boa companhia. Entendeu? Crente que não é boa companhia, ele não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele provoca em nós mansidez, bondade, suavidez, mansidão. Quem não quer estar perto de pessoas assim? Quem não quer ter amizade com pessoas mansas, bondosas, doces, agradáveis? Entendeu? Então se cerque de pessoas que creiam em Deus, que tenham muita fé. Porque no dia que você precisar, eles vão se levantar em teu favor e Deus vai responder. Dorcas não tinha mais como orar, meu irmão. Pode chegar um momento que você não tem como orar. Que Deus te guarde disso. Entendeu? Está lá a pessoa em coma. Quem vai? Como é que ela vai orar? Se ninguém orar por ela. Se ninguém orar por ela. Eu não sei como é que está a situação aqui do Josafá. Quem sabe como é que está o mesmo jeito como? Ele voltou para a UTI? Ele voltou? Pois é. Esse homem não morreu ainda. Nem vai, em nome de Jesus. Mas a previsão era de morte. E se sobrevivesse, ele ia vegetar, foi o que disseram. Mas um grupo de crentes começou a orar por ele. Veja o poder da oração. Vocês lembram que eu falei isso aqui uma vez com minha irmã? E como eu entro no hospital, oro por ela. O demônio, o espírito da morte estava no quarto para pegar ela. E eu orei repreendendo. O espírito da morte saiu, entrou no outro quarto e morreu a pessoa no outro quarto. Se cerque de pessoas assim. Eu quero ter muitos amigos de fé. E eu tenho trabalhado para isso. Eu quero ter muitos amigos, discípulos, pastores amigos de fé
Porque no dia que, se eu precisar, que eles orem por mim, que eles orem comigo, porque a oração do justo é poderosa, meu irmão. Ande com justos, ande com justos, porque quando ele clamar por você em seu favor, Deus vai responder. Então, se você quer conquistar a bênção de Deus no próximo ano, essa é a dica. A última dica está em Gênesis capítulo 28, verso 15 ao 22. Gênesis 28, 15 ao 22. Entre em aliança com Deus, como fez Jacó. E esses dias é propício, meu irmão, é favorável entrar em aliança com Deus. Coloca aqui na tela e eu vou narrando. Jacó passa por uma situação difícil em casa, tem que fugir para não morrer nas mãos do seu irmão mais velho, Esaú. E no caminho para a casa dos seus tios, e ele lá no deserto, e ele dorme, e ele tem uma visão em sonho. Deus se revela para ele em sonho, fala algumas coisas para ele, diz: eu sou o Deus dos teus pais, e eu sou contigo, estarei contigo, te abençoarei. E no verso 15 ele acorda do sonho e diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ele pega um monte de pedra e oferece ao Senhor ali, e ele faz ali um tipo de culto a Deus, mas ele faz uma aliança com Deus. Ele ia uma viagem incerta, ele não sabia o que poderia acontecer com ele, mesmo sendo na casa dos parentes, como seria recebido, mas ele sabia que precisava da presença de Deus. E o que é que ele faz? Ele entra em aliança, e ele diz: Senhor, se o Senhor for comigo nesta viagem, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e eu voltar em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e de tudo te darei o dízimo. Querido, não aconteceu diferente. Deus favoreceu Jacó, mesmo ali com o seu tio querendo, na minha linguagem, meu pai, passar a perna em Jacó, querer tirar vantagem em Jacó. Vê que logo no começo ele engana. Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel, e na noite de núpcias quem vai é Lia, e tem que trabalhar mais 7 anos, mas Deus era com ele, e o Jacó tinha uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com Jacó. Quando temos aliança com Deus, não tem como não dar certo. Podem ser quem for se levantar contra você, mas não vai te atingir. Foi assim com José no Egito, foi assim com Daniel, porque eram homens que tinham aliança com Deus. Jacó fez uma aliança com Deus. E qual foi a aliança de Jacó? Senhor, eu vou, como gratidão, eu vou devolver 10% de tudo que eu ganhar. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas eles não se preocupam como agradar o Senhor. E quando nós somos fiéis ao Senhor, no sustento da sua casa, isso agrada a Deus. Lembre-se da obra do Senhor. Lembre que a Bíblia diz que devemos estar voltados primeiramente para o reino de Deus e a sua justiça. Só que às vezes a maioria de nós nos preocupamos só com o nosso umbigo, nos preocupamos só em receber, queremos ser cheios. Tem muitos aí estão fartos, gordos, obesos, não estou falando fisicamente não, de dinheiro, mas não se lembram do reino de Deus, não fazem aliança nenhuma com Deus. E era isso que Deus queria de Jacó, que ele fizesse uma aliança com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer Ele já tem uma aliança contigo, mas Ele quer que você faça uma aliança com Ele.
Ele quer que você faça uma aliança com Ele. Então esses são princípios básicos, são dicas poderosas. Se você colocar em prática, com certeza 2024 será um ano de muitas bênçãos na tua vida, será um ano de um crescimento estrondoso na tua vida, será um ano de conquista, de crescimento, de avanço, de prosperidade em todas as áreas da tua vida. Mas não esqueça de se aliançar com o Senhor, não se esqueça de entrar no teu quarto, não se esqueça de crer que Ele existe, que Ele quer te abençoar. Pega aí o mistério, pega a bênção. Esta é a chave para o crescimento. Guarda no teu coração, viva sobre isso, porque Deus tem uma carrada de bênção para derramar sobre o seu povo no ano que vem. Mesmo vindo as lutas, mesmo Satanás se levantando, mesmo o sistema querendo dominar essa terra, mas nós temos um Deus que nos governa. Quem governa o povo de Deus não é o sistema, não é a nova era, não é a nova ordem mundial. Nós fazemos parte de outro reino, é o reino de Deus. Eles podem influenciar o mundo, mas o reino de Deus tem um rei, e só sofremos influência dele. 2024, que seja o ano do teu crescimento, que chova bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu quero concluir dizendo: o bom de tudo isto é que Jesus falou em Mateus capítulo 21, versos 22, que tudo que pedirmos a Deus e não duvidarmos, receberemos. É tudo, diga assim, é tudo. Diga assim: tudo que eu pedir a Deus e eu não duvidar, eu vou receber. Então aplauda o Eterno bem forte, em o nome de Jesus de Nazaré, e que você possa colocar em prática essas dicas, e tome posse, em o nome do Cordeiro do Altíssimo. E você diz amém, diga glória a Deus. Aleluia. Você pode encerrar, se coloque